Violência doméstica número 23. Sujeito agrediu esposa, ameaçou pôr fogo na casa e ainda resistiu à prisão. Segundo consta em boletim de ocorrência, a PM de Matão recebeu informações sobre um sujeito que havia agredido a esposa, ameaçado atear fogo na casa e depois fugido do local na rua Adelar Machado, lá no Santa Rosa, por volta de 18h35 na noite de ontem, segunda-feira. A vítima, uma auxiliar geral de 35 anos, disse que o marido estava embriagado e quando ela chegou em casa depois do trabalho, foi agredida e o sujeito tentou enforcá-la e depois a jogou contra a parede quando ela bateu a cabeça. A discussão teria começado porque o marido teria vendido perfumes dela para comprar drogas e bebidas alcoólicas. Ela contou ainda que o sujeito teria aberto as bocas do fogão para atear fogo na casa e que só não conseguiu porque o filho dela, de 15 anos, fechou o gás. Ambos, mãe e filho, foram ameaçados de morte pelo agressor, que também é filho dele, tá? Os policiais militares Eliezer e Lobo atenderam a ocorrência e começaram diligências com vistas ao agressor. O agressor, um pintor de 38 anos, foi encontrado em um bar no Jardim Santa Rosa. Com o apoio da equipe de força tática sob o comando do sargento Elias, o sujeito recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica combinado com ameaça e lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Ele foi algemado e preso, conduzido ao plantão policial, onde o delegado Dr. Adriano Pitossia confirmou a voz de prisão e o encaminhou para a cadeia pública de Santa Ernestina. A vítima e o filho dela foram encaminhados ao pronto-socorro e depois de medicados foram liberados. A gente fala aqui de sinistros horrorosos que acontecem na cidade, que aconteceram já na cidade de Matão e que acontecem por todo o Brasil. Não vamos falar do mundo, vamos falar do Brasil, que o vazamento de gás proporciona. E isso quando fica vazando um pouquinho lá do botijão ou da mangueira ou do registro vencido, enfim. Agora você imagina o sujeito vai lá e abre as bocas do fogão, começa aquele gás sair, o perigo que foi, que correu essa família, né? Ah, mas ele é só assim quando ele bebe. Não, ele é assim. Quando ele bebe, ele mostra como é. Ele precisa da bebida para ter coragem de ser o que ele é, de verdade. Né? E a discussão começou porque, segundo a vítima, porque ele vendeu perfumes para comprar droga e bebida alcoólica. Imagina o que essa mulher não passa. Imagina o que ela não passou quando ele abriu o fogão. Se não é o garoto intervir, uma hora dessa a gente estava falando aqui de sabe Deus do que. O garoto tem 15 anos. E ele confirmou tudo que a mãe falou em boletim de ocorrência. Como vai ser a vida adulta desse garoto, que hoje tem 15 anos? Como vai ser? Quais são os traumas que estão já incutidos nele? Vai ter um acompanhamento psicológico num país de primeiro mundo? Após uma situação dessa, imediatamente tem um atendimento psicológico para a mulher, atendimento psicológico para o garoto, para que eles possam digerir, vamos usar esse termo, digerir o que aconteceu e começarem um tratamento sério para que isso não crie sequelas irreversíveis ou que não tenhamos problemas seríssimos mais para frente. Eu não sou psicólogo, não é minha área, mas eu não sei, será que corremos o risco, por exemplo, desse garoto repetir esses atos do pai no futuro? Sei lá, criar uma misoginia? Não sei. Que tipo de perturbações, que tipo de ansiedades, depressão? Esse moleque corre o risco de cair em depressão? São assuntos que de repente o Psi.com pode trazer mais precisamente, o programa da Amanda que acontece toda quinta-feira, meio-dia. Mas são perguntas que têm que ficar. E o abalo psicológico dessa mulher, o que a gente sente? O que a gente sente? Ou o que nós sentiríamos no lugar dela após uma ameaça de morte tão grave dessa forma e tão plausível? Não é uma ameaça de morte, eu vou te matar. É uma ameaça de morte, não, abri aqui, ó. Vou pôr fogo na casa, está com o gás aberto, e o garoto foi lá e fechou o gás e ele recebeu a ameaça do pai ainda. Você vai ver, eu vou te matar e tal.
Que tipo de sequelas ficam? Como que a pessoa se sente depois de uma ameaça de morte dessa? O garoto, por parte do próprio pai, vendo a mãe sendo agredida, que tipo de sequelas deixam? O que isso faz com a personalidade da pessoa? O que isso faz com esse adolescente? Que tipo de jovem e que tipo de adulto ele vai se tornar? O que tem lá dentro dele que foi guardado com essas atitudes desse sujeito? Não é? São desdobramentos que talvez a gente não pense normalmente, né? A gente às vezes lê uma matéria, a gente ouve uma matéria, a gente vê uma matéria, mas às vezes a gente não tem essa pegada, né? essa forma de ver. Mas espera aí, né? Espera aí. Dentro dessa linha, verdadeiramente Fábio tem razão, né? O que pode acontecer para frente? Quais serão os desdobramentos? Agora, quando ele vai sair da cadeia, que vai ficar poucos dias lá. Quando ele sair da cadeia, vai acontecer o quê? Qual é a expectativa, ansiedade e ansiosidade que irão viver mãe e filho da saída desse sujeito da cadeia? Porque o nosso sistema prisional faz um trabalho extraordinário, né? Nosso sistema prisional faz realmente as pessoas saírem de lá ressocializadas. Estou sendo irônico. Ele vai ficar 24 horas por dia pensando, atribuindo à esposa e o filho a culpa por ele estar lá. Porque o vagabundo, ele sempre acha que o outro é que tem culpa, né? O sujeito vai preso por tráfico de drogas, ele culpa a polícia por ele ter sido preso, e não pelo fato de ele estar vendendo droga. Esse sujeito pode acontecer, não estou dizendo que está acontecendo, mas pode acontecer, de ele responsabilizar a esposa e o filho pelo fato de ele estar preso. E aí ele vai ficar 24 horas por dia lá dentro da cadeia, só pensando que aquele inferno que ele está vivendo é por culpa, não dele, como de fato é, mas da esposa e do filho. E aí? Como que ficam os entes aqui, na iminência da saída dele da cadeia? O que vai acontecer quando ele voltar para casa? É preocupante. O ciclo de violência é grave. É grave. A cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil por violência doméstica. Estamos falando só de feminicídio a cada 2 horas. 12 por dia. É grave, viu? É muito grave. Não dá para a gente brincar com manchete, não dá para a gente ironizar a manchete, não dá para a gente relegar isso a uma... Ah, isso é comum. Não é não. Não é não. Isso é grave. Muito grave.